Em meados do século XX, o Dubai era uma cidade pequena, costeira, no Golfo Pérsico. Sem petróleo em abundância, sem indústria, sem tradição universitária, sem qualquer infraestrutura moderna. A economia dependia quase exclusivamente da pesca e do comércio de pérolas, uma atividade em declínio desde a Grande Depressão e a introdução da pérola artificial do Japão. A paisagem era árida, os recursos escassos e o futuro incerto. Hoje, em pleno século XXI, o Dubai é sinónimo de arranha-céus futuristas, ilhas artificiais, centros financeiros, shoppings colossais e da marca global. Um dos centros económicos mais dinâmicos do Médio Oriente. A transformação é radical, mas não foi acidental. O Dubai não se tornou um centro global apenas graças ao petróleo, até porque nunca teve em grande escala. A sua ascensão é o resultado de uma estratégia deliberada construída por uma elite de dirigentes que apostou no planeamento, no risco e na capacidade de reinventar o deserto. O Dubai é, acima de tudo, um caso de estudo sobre um microestado autocrático que se tornou num laboratório de desenvolvimento acelerado, misturando elementos do capitalismo global, autoritarismo político e branding urbano. Um modelo híbrido que escapa à categoria tradicional da ciência económica e da teoria política. E é mesmo sobre isso que hoje vamos falar. Bem-vindo a mais um vídeo da WBW Economia e Sociedade, o teu espaço para pensar. A herança colonial e a fragilidade inicial. Durante séculos, a costa onde hoje é situado Dubai foi uma zona de trânsito marítimo entre a Mesopotâmia, a Índia e o leste africano. Com o declínio da influência portuguesa e otomana, os britânicos assumiram o controlo informal da região, criando os chamados Trucial States, uma aliança entre os Emirados Costeiros sob a proteção britânica, firmada através de tratados marítimos entre 1820 e 1892. Na prática, os britânicos asseguravam a proteção militar e o controlo das relações externas. Em troca, os sheiks locais mantinham a sua autoridade interna. Foi nesta estrutura colonial indireta que o Dubai do século XIX e século XX se desenvolveu. De forma lenta, frágil e extremamente dependente da instabilidade dos mercados externos. Na década de 1950, com o fim do monopólio britânico no Golfo e a transição para a independência, o Dubai era uma cidade pobre, assolada pelo colapso da indústria da pérola, pela falta de serviços básicos e pela ausência de recursos naturais significativos. Ao contrário de Abu Dhabi, por exemplo, o seu emirado vizinho. O Dubai tinha poucas reservas de petróleo comparado aos outros Emirados, e foi precisamente devido a esta escassez que moldou o seu destino. O Sheikh Rashid e a visão no futuro. A liderança de Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum entre 1958 e 1990 foi o ponto de viragem para o Emirado. Rashid percebeu que o Dubai não tinha petróleo suficiente para garantir a sua independência e prosperidade, então teria de se reinventar como um hub regional de comércio, transporte e serviços. Isto significava planeamento, ambição e investimento agressivo em infraestruturas. Nos anos 60 e 70, o Dubai lançou uma série de obras públicas que, para muitos observadores externos, pareciam delírios. Seja o porto de Jebel Ali, o aeroporto internacional, a rede de estradas, os bairros modernos e as zonas comerciais que foram construídos, muitas vezes, sem justificação económica imediata. Mas havia ali uma lógica: criar as condições para que o capital internacional ali se pudesse instalar, mesmo antes de o poder justificar a sua atração. Foi um verdadeiro ato de fé económica, digamos assim, e a fé deu frutos. Ao longo das décadas de 80 e 90, Dubai foi desenvolvendo um modelo de crescimento profundamente original. Nem neoliberal, como os manuais do FMI, nem socialista, como os velhos regimes árabes de economia planificada. O Dubai construiu um modelo híbrido entre três pilares: o reenterismo seletivo, ou seja, apesar de não ter tanto petróleo como o Abu Dhabi, o Dubai utilizou as receitas que tinha, combinadas com as rendas portuárias, alfandegárias e fiscais, para alimentar o investimento público. O Estado assume uma função distribuidora, mas altamente seletiva. Não é um Estado de providência, é um Estado empresário.
O segundo pilar foi o desenvolvimento planeado pelo topo, ou seja, os grandes projetos urbanos, zonas francas, cidades temáticas, urbanismo económico, são desenhados pelo governo, liderado pelo sheik. A lógica é corporativa. Cada setor tem um plano, um orçamento e metas claras. O terceiro pilar é a competitividade externa. O Dubai posiciona-se como uma cidade global, criando zonas económicas especiais, com total isenção de impostos, regulação flexível, infraestruturas de excelência e imagem cosmopolita. Surgem a Dubai Internet City, a Dubai Media City, a Dubai Healthcare City, verdadeiros clusters setoriais criados de raiz. O resultado? O Dubai tornou-se um ímã para as multinacionais, bancos tecnológicas, hotéis de luxo e capital de risco. O marketing urbano passou a ser uma política económica. A cidade tornou-se numa marca. Muito diferente da maioria dos países ocidentais, o Estado de Dubai não é um gestor neutro, é um ator principal da economia. As empresas públicas, como a Dubai Holding, Dubai World, Investment Corporation of Dubai, são controladas diretamente pela família real, que operam com braços económicos do Estado. Investem em tudo: construção, turismo, energia, aviação, tecnologia. A fronteira entre o interesse público e o interesse privado é deliberadamente ambígua. O Sheikh Mohammed bin Raish governa como um CEO. Define metas, cobra resultados e exige lealdade. Mas com uma diferença crucial: não há opinião, não há oposição, nem sindicatos, nem imprensa livre. O milagre económico do Dubai tem um lado invisível. Cerca de 90% da população são trabalhadores estrangeiros, sobretudo do sul da Ásia, Filipinas e África. Estes trabalhadores são a espinha dorsal da economia. Constroem, cozinham, limpam, conduzem e servem. No entanto, vivem em bairros periféricos, sem acesso aos mesmos serviços, sem direitos políticos, muitas vezes com contratos precários e dependência legal dos empregadores. O Dubai é uma cidade global, construída sobre uma hierarquia rígida de cidadania e função económica. Além disso, a ausência de transparência democrática, censura da imprensa e vigilância digital levantam questões sérias sobre a liberdade e os direitos humanos. A verdade é que a história da economia do Dubai é mesmo isso. A história da economia do Dubai não é um modelo replicável. É um modelo adaptativo, autoritário e empreendedor, e sim profundamente estratégico. Não é uma democracia, mas é funcional. Pelo menos para os privilegiados. Não é uma economia de mercado pura, mas é altamente competitiva. Também não é uma cidade ocidental, por mais que os prédios às vezes enganem. Mas é uma cidade global, sim. É, em última análise, um laboratório de desenvolvimento sem dogmas. E por isso mesmo, um dos casos mais fascinantes e controversos da economia política contemporânea. A cidade que nasceu do deserto e cresceu e escreveu a sua própria história, com pontos positivos e com muitas controvérsias. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social. Junta-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!